Corretor amigo, corretora amiga. Na semana passada fiz um vídeo e postei junto a alguns grupos para quem eu já dei aula e me questionaram, percebi também que levantei algumas dúvidas junto à nossa classe de corretores referente à matrícula do registro de imóveis. A gente está tão acostumado a pegar a matrícula, analisá-la, olhar de frente para trás, de trás para frente, que esquecemos que as pessoas, existem algumas dificuldades em relação à leitura de uma matrícula. Em razão disso, hoje, eu tomei a liberdade, inclusive, de pontuar algumas coisas para ter um roteiro melhor. E vou falar um pouco sobre a matrícula do registro de imóveis, daquele imóvel que você está vendendo, né? Aquele imóvel que você fez captação e pediu para o proprietário te fornecer a certidão de inteiro teor do registro de imóveis. Porque você pode pedir outros tipos de certidões, né? Conhecida como antigamente vintenária, que hoje caiu em desuso, só é necessária ainda ela porque é exigido na lei da incorporação. Lá eu tenho que apresentar uma certidão vintenária por estar assim na lei federal. Existe também a certidão de ônus, que ela vai buscar desde que abriu a matrícula. Então, só vai aparecer alguma coisa se houver algum agravame, algum ônus, né? Mas, em regra geral, o que é melhor é pedir a certidão de inteiro teor. Essa certidão de inteiro teor, ela vem apresentar desde o início que ela foi aberta. Então, o cabeçalho vem escrito qual é o registro de imóveis, indicando cidade, comarca e assim por diante. Vem a matrícula e o seu número, a data que foi aberta, e em seguida vem a descrição do imóvel, tá? Terreno ou apartamento. Aí em seguida vem o primeiro proprietário. Ou se é uma questão de loteamento, então é a loteadora. Se é a incorporação de um prédio, é a incorporadora. E se já passou por outras pessoas, quando saiu da transcrição e foi aberta a matrícula, é o nome da pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica. É bom, já que eu falei em transcrição, vamos dar uma pausa, nem tinha colocado isso aqui em pauta. Até 1973, funcionava pelo sistema de transcrição. Era um livro geral, enorme, em que passava-se os imóveis por transcrição. Sempre naquela transcrição era mencionada a última transcrição. E a famosa cunha entre os advogados, que falamos a margem da escritura, era porque no livro geral, naquela parte, naquela folha que estava a transcrição, tinham linhas na lateral do livro, que quando mudava o estado civil, ou quando mudava a rua, ou quando... Quer dizer, as averbações, hoje como chamamos, elas vinham escritas à margem daquela transcrição. Então, a margem da matrícula. É um pouco de história. Em 1973, então, foi aprovada a Lei do Registro Público, a LRP, e começou a funcionar pelo sistema de matrícula. E a matrícula, então, ela tem um princípio, né, importantíssimo, que é da continuidade e da concentração. Tudo que ocorrer dentro deste imóvel, ou neste imóvel, tem que estar escrito nesse número de matrícula. É como se fosse a certidão de nascimento. Quando você casa, registra.
Quando você separa, registra. Quando você vai a óbito, registra também. Existe a vida dentro da certidão de nascimento. É tudo colocado lá. É a mesma coisa a matrícula do registro de imóveis. Vai tudo colocado nesse número, o que vai acontecendo, sucedendo com o imóvel, ok? Então, corretora, ao fazer a captação do imóvel, ao pegar a certidão da matrícula de inteiro teor, e é muito importante que você saiba tudo isso, porque você vai mostrar ao proprietário que está deixando o seu imóvel à venda, você vai mostrar para ele conhecimento, você vai mostrar propriedade, você vai ganhar dele um crédito de que você é autoridade também no assunto, que você conhece o assunto, né? Vive, inclusive, disso, porque o corretor tem como captação uma parte do seu ganho. Assim, após o imóvel descrito, o nome do proprietário, a gente tem duas opções que vêm em sequências. Ela vem com um R de registro ou vem com um AV de averbação. Na LRP, nos seus artigos, define tudo que é registro e todas as possibilidades de averbação. Você não precisa decorar ou saber tudo isso. Basta você ter a ciência, o conhecimento de que registro é toda transferência de propriedade. É todo tipo de transferência de propriedade. Sem ser a escritura de compra e venda, existem outras escrituras que também vão levar o R na matrícula do registro de imóveis. Elas podem ser um formal de partilha, que é a transferência entre pessoas, entre proprietários, é um direito real, tá? Estamos falando em direito real, transferências de direito real. Existe também o financiamento bancário, o sistema fiduciário, tão conhecido hoje, né, que é através de um financiamento bancário, mas pouca gente sabe. A escritura fiduciária também é possível fazer entre particulares. É diferente de uma instituição financeira. Então, está ligado na cabeça dos corretores. Nós temos o hábito de pensar que só o sistema fiduciário é possível através de uma instituição financeira. Não. A lei permite também que o incorporador ou construtor venda direto à pessoa física ou pessoa jurídica pelo sistema fiduciário também. Lógico que é uma venda parcelada, né? Se a venda é parcelada, qual é a garantia do construtor ou do proprietário que está vendendo seu imóvel em receber tudo, em passar essa escritura? A fiduciária, entre todas as formas, todas as garantias, é a melhor que existe hoje. Então, tenham isso como uma regra. O sistema fiduciário, a escritura fiduciária, também pode ser feita entre particulares. Se você, corretor, corretora, pensa e tem algum cliente que aceite um pequeno parcelamento, em regra geral, o proprietário que vende, quando parcela, não quer dar a posse também ao imóvel. Pronto, faça pelo sistema fiduciário. Por quê? Porque pode, né? É devido. É ir ao cartório de notas e falar para a escrevente da sua confiança: meu cliente construtor
quer vender o imóvel dele parcelado em 10 vezes pelo sistema fiduciário. Mais uma abertura para você, mais uma facilidade para você ganhar a sua comissão. Mas voltando ao sistema de matrícula e ao que é R, uma outra forma também é a hipoteca. A hipoteca, o adjeto de hipoteca, né? É uma garantia que antes da fiduciária era que é a mais usada. E aí, fazendo uma pergunta, em seguida já respondendo, é possível a venda de um imóvel hipotecado? É possível uma venda de imóvel fiduciário? Sim, é possível. Totalmente possível. Quem vai comprar tem que saber, né? No fiduciário, quem compra, ele pode ir no sistema financeiro, no banco que foi financiado, e mudar a titularidade do comprador, tá? Veja, pouca gente se utiliza também, aí já vou partir para a averbação. Em contrato de locação, uma das maneiras de você se garantir é a caução de um imóvel que a pessoa que está alugando tem em outra cidade ou até na mesma cidade. Veja, o locatário oferece como garantia o seu imóvel. No contrato de locação, você vai descrever esse imóvel, a matrícula desse imóvel, e antes de entregar a chave ao locatário, você tem que pedir a ele que leve a registro daquele imóvel para ser averbado aquele contrato de locação. Mais uma maneira, passando para vocês, de facilitar a vida do seu cliente. Muitos dos meus clientes que aparecem aqui são proprietários de imóveis e encontram dificuldade de arranjar fiador ou mesmo de pagar o seguro-fiança, que é um dinheiro que vai e nunca mais volta. Quando o locatário vier e com essa dificuldade, você pergunte a ele: você tem imóvel? Se ele tiver um terreno, se ele tiver um apartamento em conjunto habitacional, não importa. Ele dá como caução a garantia desse imóvel e você aluga, né? Essa é um tipo de averbação. Outro tipo de averbação é a construção. Você compra o terreno, constrói, pega o habite, paga ISS, INSS, faz o requerimento no registro de imóveis e pede para averbar aquela construção. E assim, sucessivamente, vai se alternando conforme vai acontecendo com o imóvel. Houve primeiro uma venda, depois houve uma segunda venda, depois houve uma averbação. Veja, é sequencial. Então, primeiro, conforme eu havia dito, então a primeira venda é R1, a segunda venda é R2, a terceira foi uma averbação, passa a ser AV3. Então, a numeração dos atos, ela tem uma sequência lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 20. Antes do número, vem dizendo se é uma transferência, se é um registro ou se é uma averbação. Desta maneira, eu acredito que eu estou passando para você um conhecimento que é necessário para fazer a análise de uma matrícula quando você pega um imóvel para venda. Outra,
Você tendo esse conhecimento, você vai ganhar autoridade junto ao seu cliente, com certeza. Eu fiz uma pequena anotações e acho que o que eu referente não quero entrar dentro do direito, eu não quero entrar dentro da lei seca, não quero entrar dentro da LRP, mas eu acho legal também falar isso, que eu fiz uma anotação como observação. É o seguinte: o que é contrato de compra e venda, ou o que é promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda, ou contrato de venda e compra. Veja, a ideia inicial é o seguinte: você está vendendo algo que vai entregar daqui 6 meses, daqui 10 meses, é uma promessa, tá? Então você vai ter um contrato particular de uma promessa de compra e venda, ou venda e compra, tanto faz, tá? Já está apaziguado essa questão de compromisso ou de promessa, tá? Então, a promessa a gente utiliza quando vai entregar a futuro aquele imóvel, aquele objeto que está sendo negociado. E compromisso é aquilo que você já pensa, ou tem pequeno parcelamento, já pensa em marcar a escritura no cartório de notas. Então, promessa, compromisso, não tem alteração nenhuma. Se é primeiro venda e compra, ou depois compra e venda, tá? É muito importante, e também está apaziguado esse assunto, é o que está escrito dentro do contrato, né? Se é compromisso marcado no título, mas na verdade dentro do texto do contrato é promessa, indifere. Então fique tranquilo, corretor, quanto a essa conduta e de nomes a contratos. É também importante você saber e utilizar o correto. Se vai entregar a futuro, use promessa, né? É mais lógico. Eu gosto de colocar de venda e compra, mas nada o impede de colocar compra e venda. Existem alguns folclores em cima disso. Vamos deixar os folclores de lado. Eu acho que, referente a escritura, existem mais algumas ações, existem mais algumas opções de escritura que eu acho importante vocês saberem, tá? Nós temos escritura de promessa de cessão, nós temos escritura de cessão, temos escritura de doação em pagamento, de dação em pagamento, escritura de permuta, carta de arrematação, carta de adjudicação, formal de partilha, né? Escritura de mútua ou hipoteca, alvará para venda em inventário. Acredito que muitos corretores já passaram por isso. Está ocorrendo um inventário e o sistema ainda judicial está acontecendo e a família precisa alavancar um certo dinheiro para as despesas do próprio inventário ou dos herdeiros. É necessário o alvará judicial para que o inventariante possa assinar a escritura de venda e compra, tá? E temos também a re-ratificação, que é uma averbação, né? Temos rescisão, temos uso capião. A matrícula do uso capião é muito bacana. Ela hoje é extrajudicial, né? E virou moda, está em tudo que é mídia, falando a questão do uso capião. Tem uma coisa básica: uso capião é a
última alternativa, porque é a mais cara também, tá? E tem casos que não tem outra solução senão o uso capião, mas tem que ser analisado. E aí eu passo a vocês o que eu faço aqui no meu escritório. Eu me especializei em regularização de imóveis, zona urbana, zona rural. Vocês, quando vão fazer a sua captação ou quando atende o cliente no seu escritório, você pede para a pessoa, o primeiro documento é a certidão do registro de imóveis. Depois, a certidão da prefeitura. Porque os dados da prefeitura, em regra geral, muitas vezes, muito acontece, pode estar diferente do que está na matrícula. Porque a pessoa pediu o habite, mas depois do habite, ele fez a edícula, aumentou a cobertura do carro. Então aquilo que era e foi averbado o alvará, o habite, que era 120 metros quadrados, a pessoa está comprando 220, 100 metros quadrados a mais. Será que dá financiamento? Eu entendo que não exista problema para isso, mas tem muito engenheiro, tem banco que não financia se o que está construído no local não for aquilo que está junto com a prefeitura. Entenda, a prefeitura fornece para você 220 metros de construção e cobra sobre 220 metros. Lá no registro de imóvel está 120 metros, tem uma diferença de 100 metros. Eu entendo que não tem problema, por quê? Você está financiando um imóvel que não é de 120, é de 220, e está financiando só parte. Ou seja, qualquer avaliação que o engenheiro for fazer não é sobre 120, mas é sobre 220. Tá? Então, não vejo prejuízo, mas cada banco tem o seu procedimento, a sua conduta, cada profissional tem o seu procedimento, a sua conduta que tem que ser respeitada. E aí, então, você vê que é necessário fazer uma regularização. O que vai precisar? Contratar um profissional, um engenheiro, arquiteto, um técnico, para que regularize essa área construída a mais e leve a verbação no registro de imóveis. Dessa forma, estará a mesma medida na prefeitura, a mesma medida no registro de imóveis e não vai impedir um financiamento. Amigo corretor, amiga corretora, fazendo uma síntese que nós falamos até agora, nós sabemos o que é uma transcrição. Era-se utilizado na compra e venda antes de 1973. Sabemos hoje o que é uma matrícula. A partir de 73, passou-se a adotar esse sistema. Sabemos o que é o registro nesse número dessa matrícula. Sabemos o que é a verbação. E sabemos que existe uma sequência para atender o princípio da continuidade e da concentração na matrícula. Sabemos também que é possível fazer financiamento fiduciário entre particulares. Ou seja, hoje você já sabe diferenciar o que é uma transcrição, o que é uma escritura, o que é uma matrícula de imóveis, o que é registro na matrícula de imóveis, o que é averbação na matrícula de imóveis. Sabe também que a escritura fiduciária pode ser feita entre pessoas físicas.
Assim, o propósito do corretor esclarecido é este: passar este conhecimento semanalmente para o meu amigo corretor e para a minha amiga corretora.